Então vamos lá. Bom, hoje um dia levemente de melhora para as bolsas, curva de juros também fecha. O dólar, agora até virou um pouquinho, estava em alta, principalmente contra as moedas asiáticas, mas agora parece que temos um cenário, né, completo de otimismo para a bolsa e para moedas e também para juros globalmente, também desenha um cenário assim internamente, tá. Vamos começar pela agenda, eh daqui a pouquinho a gente fala do Boletim Focus. Boletim Focus que hoje saiu na segunda-feira, né, tem saído sempre na terça, hoje acabou divulgando mais cedo. Bom, tivemos números de PMIs, na zona do euro vindo com uma composição boa, tá, e também, inflação ao produtor, ou seja, nós tivemos uma leve melhora de atividade na no bloco europeu como um todo, combinado com uma inflação ao produtor também levemente abaixo do esperado, e isso é um cenário, muito positivo. A gente já tem falado, né, sobre cenário positivo que o euro, né, a zona do euro, tem, até melhor até que os Estados Unidos, e projeta um corte de juros até antes, e os números de hoje só reforçam esse cenário, tá. Então nós tivemos aí, dados do setor de mercado de trabalho na Alemanha, pedidos, né, ali a variação no desculpa, a variação no desemprego foi teve, né, um fechamento de 60.000 vagas, né, e era esperado uma queda de 74.000. PMI do setor de serviços 56,2, o esperado era 56. Na Itália também, um PMI composto de 52,6. Na França, né, que tem aí uma atenção mais especial por conta, né, também da atividade fraca, começou a recuperar. Então temos o PMI de serviços na França, 51,3 contra uma expectativa de 50,5, o anterior de 48. O PMI composto 50,5, e também a Alemanha no anterior composto, né, o PMI composto 47,7, agora voltando aí para um território de expansão 50,6, foi o dado divulgado hoje. O PMI do setor de serviços da Alemanha, embora ficou aí, hã, um pontinho abaixo do consenso, 53,3 veio 53,2, olha o anterior, 50,1, né, que já era, né, um número, positivo para a Alemanha, porque estava navegando muito tempo em território contracionista, abaixo de 50 pontos, né, acima de 50 pontos, território expansionista. Então nós tivemos aí 2 economias que gerava muita atenção, que era a França e a Alemanha, mostrando números, animadores. Isso obviamente contamina, as bolsas no mundo todo, na sequência, né, de um payroll também muito bom para pensar em corte de juros por parte do Fed, e também com números também de PMI mais fraco na semana passada nos Estados Unidos, tá. Então tivemos também, inflação ao produtor, 7,8 de queda no anualizado, no mensal 0,4. Hoje, né, nós vamos ter também alguns dados, aqui no Brasil e lá fora, nos Estados Unidos, uma agenda um pouco mais tranquila, bastante membros do Fed tá falando. Então nós vamos ter aí às 10 horas PMI aqui do Brasil, 11 horas índice de tendência de emprego, é aquilo que eu falei, uma outra oportunidade, né, pessoal. Tudo que é relativo a preços, inflação, emprego, né, e que tem uma relevância baixa, não vão cair no truque, né, de que: "Ah, tem uma estrelinha só, então a relevância é baixa". Não, tá. O índice de tendência de emprego tem aí uma importância, porque são indicadores que o Fed olha para ver qual que é a pressão que está tendo, tanto, né, na questão salarial, como também na criação de vagas, tá. Então 11 horas, embora tá só com uma estrelinha,
cuidado, tá, com a sensação de que não vai ter importância, porque vai ter sim. 11 horas balança comercial, 12h30 leilão de títulos de curtíssimo prazo, 3 e 6 meses, T-bills do Tesouro Americano. 10 para as 2, discurso do Tom Barkin, membro do Fed. Agora, né, vai começar muita gente do Fed falando, muito importante a gente monitorar. Tom Barkin, que é do Fed de Richmond. Depois nós vamos ter John Williams, que é do Fed de Nova York, também importantíssimo. Às 14 horas, 10 minutinhos depois. 15 horas, pesquisa do Fed com os principais bancos de empréstimos. E aí, para fechar o dia, dados aí do Reino Unido e do Japão. Lembrando que hoje, né, é feriado nessas duas praças, né, no Japão e no Reino Unido. Reino Unido, pessoal, tem uma relevância muito grande na negociação de moedas, tá? Então, pode ser que o mercado de moedas sinta esse feriado aí em Londres, tá? Bom, então feito aí o panorama da agenda, vamos trazer aqui o boletim Focus. Então vamos lá, pessoal, começando pela inflação. Dado positivo, tá? IPCA de 24, de 3,73 para 3,72, só que é aquele, né, cenário, um dado positivo e um ruim, né? 24, uma queda na expectativa de inflação, só que 25 subiu aí de 3,60 para 3,64, primeira semana de revisão altista. Isso para a política monetária é ruim, tá? O BC olha muito essa expectativa, comenta bastante sobre essa expectativa, e o que a gente tem numa semana de Copom é um boletim Focus mostrando até uma desancoragem das expectativas, porque nós temos primeira revisão aí para cima, altista do IPCA. E lembrem-se, né, 2025 é o horizonte de tempo que o BC está focado em trazer expectativas para a meta, tá? Bom, PIB, revisão altista do 24, 25 permanece igual, os outros anos também permanece igual. E o resultado primário, uma leve melhora para 24, né, de um déficit de 0,70 para 0,67. 25, 26 e 26 permanece igual, 27, uma leve melhora com um déficit de 0,25 para 0,23, tá? Do PIB. Bom, no geral, tá, olhando uma foto ampla aí do boletim Focus, Selic, né? Selic terminal, como a gente esperava, uma terminal mais alta para 2024, porém 25 permanece igual, 9%, 26 para cima, 27 igual. Ou seja, né, olhando a foto do boletim Focus, não é uma combinação muito boa. Tudo bem que IPCA para 24 caiu, mas o horizonte de tempo que o BC está olhando é 2025. Tá? Então, na minha visão, é mais um ponto que vai reforçar, de repente, um Copom com corte aí de 0,25, tá? Bom, feito aí também o panorama do boletim Focus, vamos seguir então aqui com o nosso overview do externo. Bom, nos Estados Unidos, bolsas no azul, S&P 500 com uma alta de 0,34, Nasdaq sobe 0,27, Dow Jones sobe 0,31, Russell 0,82, emergentes 0,90 de alta, e o VIX, embora com uma alta aí de 2,37, ao redor ali dos 13 pontos, né, 13,81, o que é um preço, né, que ainda não preocupa. Sempre gera um pouco mais de preocupação quando você rompe a barreira ali dos 15, 16 pontos, tá? 13,81 é um cenário tranquilo para a VIX. Na Europa, como a gente falou, os dados de PMIs e também inflação ao produtor na zona do euro, uma combinação perfeita para um ambiente construtivo. Temos estoque 50 com uma alta de 0,85, Paris 0,84, Londres Londres esquece essa variação que é feriado lá.
DAX da Alemanha 0,94, Madrid 0,66, Itália no vermelho 0,32. Então, as duas principais economias que estavam sendo monitoradas na unha por conta de uma possível recessão, que era a França e a Alemanha, performando bem com esses dados que foram divulgados hoje de PMIs, indicador de antecedente, tá? Na Ásia, um desempenho positivo também, CSI 300 com uma alta de 1,48, SEC composto com uma alta de 1,16, o índice Hang Seng de Hong Kong com uma alta de 0,55, KOSPI em Seul 0,26, Nikkei fechado e o Nifty 50 0,15 de queda. Curva de juros aqui nós tivemos uma sexta-feira performando bem após um dado de mercado de trabalho mostrando uma criação de vaga menor, uma hora paga ao trabalhador americano com leve recuo na hora paga. O esperado era um acréscimo de 0,2, vem um acréscimo, desculpa, o esperado era um acréscimo de 0,3, vem um acréscimo de 0,2, e a taxa de desemprego subindo levemente. Combinação perfeita para a gente vislumbrar um Fed mais tendencioso a cortar juros, depois, né, daquela semana que a gente até chegou a especular não cortes durante 2024, durante o ano 2024, a gente volta agora a ter um mercado que começa a precificar 2 cortes, sendo o primeiro ali em setembro, tá. E eu que imaginava, né, que não teríamos, cortes depois daquela semana turbulenta que nós vimos, por conta, né, também de todo o estresse dos dados de inflação, o CPI, lembra? Naquela quarta-feira veio muito forte. Agora eu volto a acreditar que o Fed vai acabar cortando, não só por conta dos dados melhores, mas também por conta do ambiente de eleição, né. Eu já falei algumas vezes aqui, em 8 eleições americanas que nós tivemos, decisão do Fed, eles cortaram em 5, né. E eu estava com essa tese de que poderia também ser um ano em que, independente de uma inflação não tão dentro da meta ou, né, longe disso, mas eu acreditava que o Fed cortaria mesmo, né, com uma inflação levemente mais alta por conta do cenário eleitoral, e parece que vai realmente cortar, e se o cenário permanecer assim, grande a chance de cortar ali em setembro. Então nós temos um cenário hoje, que também corrobora para uma queda da taxa de juros interna, um fechamento da curva de juros interna, porque nós temos a curva de juros global também trabalhando em queda. Então nós temos o 10 anos da Alemanha com uma queda de quase 4 pontos, 1,44%. França também recua 1,18%. 10 anos do Reino Unido aqui, embora feriado, né, nós temos mercado de bonds que é negociado mesmo, com feriado lá, em Londres, nós temos o gilt de 10 anos sendo negociado no mercado secundário, uma queda aí de 1,36, também em linha com a taxa de juros global. 10 anos da Itália recua 0,34, as Treasury de 2 anos, uma queda um pouquinho menor, cai 2 pontinhos, isso dá 0,44%, perdendo aí a região dos 4,80% de yield, e o 10 anos com uma queda de 0,60, voltando aí para baixo dos 4,5% de yield, 4,48 para ser mais exato, tá. Moedas, um cenário, que acabou virando aí também para queda no dólar, até a hora que eu olhei de manhã, nós tínhamos bolsa para cima, juros para baixo e dólar levemente também para cima. Agora a gente tem aí um cenário de dólar mais fraco, só que lembrem-se que eu acabei de mostrar para vocês o boletim Focus, não veio com uma combinação muito boa, tá. Então cuidado com esses primeiros minutos, o mercado decifrando esse boletim Focus, e de repente, né, contaminando um pouco aí o cenário interno aqui de dólar contra real, tá. Nos contratos em aberto nós tivemos uma movimentação interessante, já vamos falar dele daqui a pouquinho, mas já adianto para vocês, tivemos uma movimentação, interessante, não só nos contratos em aberto do dólar, mas também do índice mini índice. Então vamos lá, dólar, né, DXY,
0,03 de queda. Dólar frente ao peso mexicano, 0,13 de queda. Dólar frente ao rende sul-africano, 0,30 de queda. Dólar frente ao dólar canadense, 0,10 de queda. Dólar frente ao dólar australiano, 0,27 de queda. Dólar frente ao kiwi neozelandês, 0,18 de queda. Então, o cenário de dólar mais fraco, não só frente a emergentes, não só frente às moedas exportadoras de commodities, mas também frente às moedas do leste europeu, como o dólar frente à coroa sueca cai um pouquinho menos, 0,07, frente ao franco suíço, o dólar ganha, tá, 0,05. E o euro também em alta aí de 0,13. Bom, pessoal, agora commodities, começando aí pelas metálicas. Índice Bloomberg de commodities, uma alta de 0,50. Minério de ferro com uma alta de 1,89, se aproximando ali dos $120. Cobre, 1,76 de alta. Alumínio, 0,82 de alta. O ouro, 0,87 de alta. O ouro encontrando um suporte ali na região dos 2.300 a onça Troy. Encostou ali, não conseguiu perder já há alguns dias mesmo, né, com até um possível alento ali entre a tensão, né, a geopolítica ali entre Israel, né, e a faixa de Gaza ali, a possível invasão a Rafah. Então, mesmo com esse cenário geopolítico ainda conturbado, o ouro não conseguiu ali perder os 2.300, tá? Mas teve também um bom recuo dos 2.400 a onça Troy. Prata, 2,57 de alta também. Então, o cenário de metálicas, praticamente tudo, né, em alta. Café, café queda de 0,20, se aproximando dos $200, do 200,30. Soja, queda de 0,23. Milho, queda de 0,33. Trigo, queda de 1,53. O trigo, que teve uma alta na semana passada forte, hoje realiza um pouco mais, né, até em relação às outras commodities agrícolas, cai 1,53. E o petróleo, o Brent com uma alta de 1,03 e o WTI com uma alta de 1,19. Olhando os termos de troca, tá, pessoal, não é uma combinação das melhores, porque nós temos aí petróleo para cima e commodities, tanto metálicas, parte das metálicas, né, tirando o minério, que é uma composição boa para a gente, pensando no dólar mais fraco, mas quando a gente olha grãos, a maioria aí, né, em queda, né, ou seja, né, um cenário em termos de troca não tão positivo. Só que a alta do minério, de repente, pode até compensar esse cenário onde nós temos grãos para baixo e energia para cima, tá? E para finalizar, pré-abertura aí das semicondutoras e também inteligência artificial, Nvidia para cima, 892,76 contra um fechamento no 887. A ASML para cima também, 907 contra um fechamento 901. A ARM 103,68 e a Intel, bem feia aí o gráfico da Intel, né? 31,02 também levemente acima em relação aí ao fechamento. Então, feito aí o panorama, o nosso overview dos ativos lá fora, vamos agora seguir para o técnico. Divisor de águas, começando aqui pelo índice. Divisor de águas do índice, aí na região dos 129.500 com 129.600, abaixo dessa resistência, abaixo desse suporte, perdão, nós vamos ter a média de 200 um pouquinho mais lá para baixo, 129, e antes nós vamos ter aqui a média de 20, as duas principais médias que a gente acompanha. Antes nós vamos ter suporte 129.280, 128.920, 128.400, 127.840 e por fim aquela região que eu até deixei aqui marcado de verde, que é uma região que ativou até esse fundo duplo aqui, ó, tá? Ativou esse fundo duplo e que caso retorne ali, né, tá até destacado em verde, porque sinaliza ele também uma boa oportunidade de compra, tá? Até por conta dos eventos da semana passada, que eram aí os principais
vamos dizer assim, triggers de cautela, né? Tivemos uma semana passada que acabou se encerrando mais tranquila do que talvez se desenhasse, e isso corrobora para um cenário ainda, né, de continuidade dessa melhora aqui no índice, tá? Para cima, então, do divisor de águas, resistência em 130 e 200, 130 e 300, perdão, 130 e 870, 131 350, 131 e 900, já olhando para aquele topo ali dos 133 270, tá? Pelos contratos em aberto, como eu falei para vocês, aqui, deixa eu só dar um zoom aqui, deixa eu ver, aí mais um. Pelos contratos em aberto, nós tivemos aqui, ó, uma movimentação interessante por parte aí do investidor local. Olha o tanto que local comprou na sexta-feira, 28 mil contratos, e a combinação não podia ser melhor. Tivemos quase 11 mil de aumento de ponta comprada e diminuição de venda em 17 mil contratos, ou seja, stop de ponta vendida, né, com aumento de ponta comprada. Aumento aí, uma combinação de aumento com saldo comprador de 28 mil contratos. O não residente foi contraparte dessa compra. Ponta comprada diminuiu 1.200 contratos e a ponta vendida aumentou 17. E pessoa física, né? Pessoa física, ponta comprada diminuiu 2.000 contratos, ponta vendida aumentou 6.000 contratos. Cenário muito positivo aí para uma continuidade dessa alta do índice futuro. Aqui. Dólar. Divisor de águas do dólar, aí na região dos 5.088, 5.091. Foi, inclusive, a máxima aí do fechamento no período da tarde, na segunda metade do pregão ali. Não conseguiu ficar acima dessa região. Hoje nós temos um dólar também mais fraco. Abaixo do divisor de águas, suporte nessa mínima também aqui da tarde, 7,5, 7,6, 69, 64 e a mínima da sexta-feira ali na região do 5,7. Se perder essa região do 5,7, pessoal, já tem um vácuo até os 5.020, tá? Quase não temos suportes aqui nessa região. E para cima do divisor de águas, nós vamos ter resistências naquela máxima depois do pullback da mínima, após o número, né, bem melhor que o esperado, 5,097, média de 20 períodos ali na região dos 504, depois uma bipolaridade muito importante ali na região dos 5.115 e aquelas máximas ali que antecederam não só o número, né, mas também o fechamento da quinta-feira, próximo ali dos 30, 29, tá? Se ganhar esse último, aí só a região ali dos 140, 150. E para fechar a nossa leitura, o nosso call de abertura, contratos em aberto. Como eu falei para vocês também, uma combinação, né, por parte do local. O local, na sexta-feira, além, né, de aumentar a ponta comprada do índice e estopar parte aí das vendas, aumentou significativamente a venda aí da ponta vendida. Ponta vendida do fundo local aumentou 31 mil contratos. E a impressão que eu tenho é que aquela defesa, aquela posição mais defensiva em relação à curva de juros, que acabou melhorando também, obviamente, na sexta-feira por conta dos dados americanos, não só ela acabou, né, de repente sendo desfeita, como você teve o local vindo para um movimento, né, de aumento de posição depois que passou o estresse todo da semana passada e vindo com aumento de posição na sexta-feira após indicadores americanos. Então nós tivemos um aumento de ponta vendida de 31 mil contratos, a ponta comprada também aumentou, 13 mil contratos, saldo vendedor por parte aí do local, 18 mil contratos, contraparte, banco, né, ponta comprada aumentou 19.900, ponta vendida diminuiu 719, tá? Ou seja, uma combinação muito boa para os ativos internos, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Fala, Patrick, muito bom dia. Fala, Alex, muito bom dia.